Olá, Camila Reicher por aqui e na aula de hoje nós vamos falar qual é a relação do amadurecimento com os teus pais. Vamos falar da tua infância? Antes da gente iniciar a aula, dois recadinhos super importantes. O primeiro vocês já sabem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assim vocês recebem tudo em primeira mão e dividam sempre com as pessoas que vocês têm proximidade para que elas também possam amadurecer junto com vocês. O segundo recado é: se você ficou com alguma dúvida ao final do vídeo, não fique com essa dúvida. Deixe aqui seu comentário que com certeza será um prazer poder responder você. Vamos para a aula? Na aula de hoje, então, vamos falar sobre essa relação da tua infância com o amadurecimento. O que acontece, né? Então, nós fomos criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, na grande maioria das pessoas. Algumas pessoas tiveram mais convivência, talvez, com os avós, outras pessoas tiveram convivência com um tio, uma tia, um dindo, né? Independente disso, com certeza ficaram marcas tatuadas aí na tua pele destas pessoas que te cuidaram, que fizeram aquele papel fundamental que é necessário para a nossa infância, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. O que acontece ali na infância, né? A gente precisa muito mais do que as necessidades básicas. Um bebê precisa não só ser trocado a fralda, como principalmente ser olhado, ser cuidado. No ato de trocar uma fralda, muitos fragmentos ali são percebidos pelo bebê. O toque, o tom da voz, a forma que a mãe ou a pessoa ali vai trocar essa fralda, que forma que ele vai falar, vai comentar a respeito dessa troca de fralda, que sensações visuais esse bebê vai conseguir olhar, refletir ali, né, no rosto da pessoa que trocar essa fralda, na hora do banho, na hora do almoço, enfim, todas essas questões que compreendem a fase de desenvolvimento de um bebê, de uma criança, fazem sentido dentro de nós, estão impregnadas como uma tatuagem mesmo no nosso corpo, dentro daquilo que faz parte então do nosso desenvolvimento. É aquilo que a gente aprende, não só das questões reais, físicas, mas principalmente dessas questões subjetivas, desse toque, dessa voz, desse tom da voz, dessa forma de você manifestar as suas expressões faciais, do bebê poder enxergar ali na mãe, através dessas expressões faciais, através do tom da voz, da respiração. Tudo isso é importante e que faz sentido para o desenvolvimento desse bebê, para a criação dessa criança, dessa pessoa que depois se forma então num adulto, que hoje somos nós, adultos. De vez em quando, o que acontece é que nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nesse nosso desenvolvimento, essas tatuagens vão marcando a gente de um tanto e vão fazendo com que a gente comece então a perceber o mundo a partir disso. Então a gente começa a perceber o mundo também muito através dessas reflexões, dessa expressão da mãe, dessa forma que a mãe fala ou o cuidador, né? De que forma que é transmitido as emoções, de que forma que é visto o dia, a noite, o dormir. Tudo isso faz muito sentido para uma criança que está ali com as emoções à flor da pele, os sentimentos à flor da pele, e tudo é muito observado, tudo é muito rico para esse bebê, que é muito puro, que é quase que, eu diria, como eu falei várias vezes quando eu dava cursos para os pais, que o bebê, quando ele nasce, ele é como uma folha de papel em branco.
Claro que cada bebê tem sua forma, né, dentro daquele papel em branco, mas tem a sua forma e é em branco. E a gente vai colocando ali naquele bebê, naquela folha em branco, né, naquela criança que nasceu, a gente vai então tatuando aquilo que é da mãe, aquilo que é do pai, até então que essa criança se forma. O que acontece depois e que é hoje, então, o nosso estado, para você que está me assistindo, me ouvindo aqui, é que a gente fica com essas sensações do pai e a gente fica com essas sensações da mãe, de todas essas vivências que foram construídas ao longo da nossa vida. E essas vivências, essas marcas de tatuagem dentro de nós, elas são diretamente refletidas no nosso dia a dia. Muitas vezes sem a gente nem perceber. A gente acaba chegando em casa, fazendo coisas das quais os nossos pais nos ensinaram a fazer. E esse é o ponto que eu quero tocar hoje com vocês. Prestem atenção nessa parte. Quando a gente pensa, então, que a gente é um pouco do pai, um pouco da mãe, a gente não é nós mesmos, né? A gente é um pouco do pai e um pouco da mãe. E onde entra você no meio disso? É aí que a gente precisa sair do automático. Sair do automático é quando a gente pode perceber quem somos, que não precisamos ser nem a mãe, nem o pai e nem a mistura deles dois. A gente pode ser aquilo que é nosso, mas para isso, para que a gente possa assumir aquilo que é nosso, a gente precisa parar e olhar para eles. Olhar para eles, olhar para os nossos pais é fundamental para instituir o amadurecimento dentro de nós. Se não fizermos este olhar, o amadurecimento não acontece. Por que que ele não acontece? Porque muitas vezes ou a gente vai crescer, né? Crescer, virar adultos e olhar para esses pais querendo ser igual ou querendo ser diferente. Às vezes revoltado com algumas situações e às vezes permitindo demais ou dentro do automático sem olhar para esses pais. O que acontece nesses dois polos? Eles acabam sendo idênticos, né? Porque em nenhum deles você olha para você. Em nenhum deles você para e pensa em você. Mesmo quando você está revoltadíssimo e acha que vai fazer tudo diferente daquilo que teus pais fizeram porque você não concorda com o que eles fizeram, você está fazendo igual aquela pessoa que acha que tem que reproduzir aquilo que os pais fizeram. Porque nesses polos não há um pensamento sobre a vivência tua com você mesmo, a vivência tua com os teus filhos, com o teu trabalho, com a tua vida. Esse é o amadurecimento. É quando a gente pode olhar para nós. Quando a gente sai do automático e se volta para nós. Para a nossa vida, para construir esse pensamento sobre quem somos e aí nos tornarmos maduros. Quando eu fico muito nesse polo de ser igual à mãe, igual ao pai ou muito diferente deles, eu acabo não sendo eu mesma. Eu acabo fazendo ou ao contrário ou a mesma coisa, que acaba sendo o automático, que acaba não sendo um pertencimento de amadurecer, de pertencer a algo, né? Quando você se desliga deles nesse sentido em que você deixa de fazer aquilo que é deles e passa a fazer aquilo que é teu, ali é o momento em que você amadurece. E esse amadurecimento, ele só acontece quando você olhar de frente para quem é a tua mãe e quem é o teu pai. E aí, então, a partir disso, a partir deste olhar, de enxergar
as qualidades, os defeitos da mãe, do pai, do que eles fizeram, de como eles foram. Isso vai fazer com que você, então, se conecte consigo e possa, a partir disso, amadurecer. Então, a gente não fica numa situação alta ou baixa, 8 ou 80. A gente fica numa visão linear. Então, a gente faz esse crescimento linear. O quanto é importante a gente dar esse passo de olhar para aquilo que foi vivenciado na nossa infância, essas tatuagens que estão aí no teu corpo, que fazem parte de você. Eu tenho certeza que esta aula é uma chave para que você possa caminhar dentro desse amadurecimento, dentro desse olhar de quem são teus pais, que figuras são essas que exerceram o cuidado e que tornaram então você um adulto que é. Um exercício importante para passar para vocês é, ao final do dia, você pode começar a fazer esse pensamento sobre quem é o teu pai, quem é a tua mãe, poder escrever sobre os teus sentimentos, escrever sobre como foi teu dia. A partir dessa escrita, você pode ali olhar diariamente o que está aparecendo. Se realmente esses sentimentos que você escreveu ali, colocou no papel, são teus, fazem parte de você ou não. E claro, sempre a psicoterapia será a chave para que você possa percorrer esse caminho do amadurecimento. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir para que mais pessoas possam receber esse vídeo. Um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!